Primeiro comentário que eu vou fazer a respeito da manifestação do Mourão é que ele tem toda a razão. Ele não é o Lula. Ninguém está querendo a saída do Bolsonaro para o Mourão entrar. E se ele esperava que a gente ia ter manifestações de estudantes, de pessoas com faixas falando sai Bolsonaro e entra Mourão, ele está muito enganado. As propostas que o Mourão fez foram bem compatíveis com as propostas do Bolsonaro, o que significa que toda a estupidez do Bolsonaro acaba espirrando um pouco no Mourão. As pessoas não confiam no Mourão. Eu, tecnicamente falando, tenho certeza que o Mourão será melhor do que o Bolsonaro. Mas imaginar que as pessoas vão para as ruas para pedir Mourão presidente, isso é demais. Outra coisa, ele não pode se comparar com o ex-presidente Lula. Ele está, sim, na linha de sucessão presidencial, ou seja, ele está mais próximo da presidência da República do que o ex-presidente Lula. Mas o ex-presidente Lula está consolidado como um ex-presidente que investiu na educação. Então não tem como imaginar que as pessoas, né, o médico da cidade, uma cidadezinha pequena lá no interior das Minas Gerais, vamos pensar Jequiri, que é a cidade onde eu passei minha infância, essa cidade só tem um médico. Na minha época era o Dr. Walter. Imagino que prenderam o médico. As pessoas, obviamente, vão para as ruas para pedirem a liberdade do médico, né? Se forem para as ruas pela saúde, vão pedir a liberdade do médico, e não que o médico seja substituído, por exemplo, pelo cara que prendeu o médico, ou então pelo amigo do cara que prendeu o médico. Se o protesto é pela educação, nós precisamos concordar que uma parte, ela se distancia do Lula, que é essa parte que eu falo que é muito importante, que são os eleitores do Bolsonaro arrependidos. Esses entram de cabeça agora nas manifestações. Não, meu negócio é educação, não tenho nada a ver com Lula. Isso é bom. Não é bom ele falar que não tem nada a ver com Lula. É bom ele ter coragem de pular fora do bolsonarismo e se unir ao resto da turma. Mas agora, querer que as pessoas que são a favor do Lula não participem das manifestações e não levantem a bandeira Lula livre é pedir demais. Afinal de contas, a gente só está vivendo o que a gente está vivendo pela prisão do Lula. O Lula já tinha, obviamente, votos para ser eleito em primeiro turno e o Lula jamais teria feito esse contingenciamento na educação. O que significa que, se não fosse a prisão do Lula, a gente não tinha esse contingenciamento e a gente não estaria tendo esses protestos. Podia ter protesto por outra coisa. Obviamente, a gente poderia ter protesto de bolsominions falando que as urnas foram fraudadas, alguma coisa poderia estar acontecendo, mas jamais contingenciamento nas universidades federais. Então é natural que quem tem consciência de que o acontecimento contra as universidades aconteceu somente porque o Lula foi preso, isso é importante. Nós só estamos vivendo o que estamos vivendo porque o Lula foi preso. Então, obviamente, você tem que agir na causa. Se algumas pessoas estão com vergonha de admitirem que erraram e por isso abraçam os protestos pela educação sem mencionar Lula, isso é direito delas. Agora, qualquer pessoa que tem o mínimo de consciência do que aconteceu, ela tem que abraçar as duas causas. Primeiro, Lula livre, porque se o Lula tivesse solto, ele teria sido eleito presidente e jamais teria feito contingenciamento na educação. E segundo, contra o Bolsonaro, que é o cara que se declarou contra a educação. Assim, a ideia do Bolsonaro é aniquilar a educação brasileira. Eu não estou falando só da educação pública. Estou falando de aniquilar a educação. Por quê? Da mesma forma que ele tem essa personalidade de discriminação social, essa personalidade de revolta, essa personalidade de ódio e de radicalismo, ele também tem uma personalidade contra o estudo acadêmico, contra a educação. O Bolsonaro é uma prova de que a ignorância pode chegar ao poder. Então, ele desincentiva a educação, ele é uma ameaça à educação e não apenas uma ameaça, e é importante que as pessoas das universidades federais, não só das universidades federais, mas é importante que as pessoas das universidades privadas percebam isso. O modelo Bolsonaro, a personalidade Bolsonaro e o clima que se instaura no Brasil durante o governo Bolsonaro é um clima que naturalmente se distancia das universidades, se distancia da educação superior. Então, mesmo que você seja dono de uma universidade privada, você vai perder clientes, porque, olha, hoje, o clima que existe entre os nossos jovens é que universidade é lugar de falar coisa errada, porque o certo é que a Terra é plana.
O Bolsonaro, assim como a sua equipe, e obviamente amando lá de fora, está criando uma percepção na cabeça das pessoas que você não precisa estudar para ter sucesso. Muito pelo contrário, você estudar significa que você vai ser doutrinado. Nisso, perdem inclusive as universidades privadas, só que elas resistem em perceber isso. Às vezes eu penso, Aquiles, se realmente a inteligência está nessas universidades, que se elas não conseguem perceber que estão sendo demolidas e destroçadas junto das universidades públicas, eu penso, será que realmente existe conhecimento nas universidades brasileiras? Porque, olha, está bem clara a intenção. A intenção é de criar um povo burro, distante da educação, um povo fundamentalista, um povo radical, o povo que ignora a ciência. Então, obviamente, não são só as universidades públicas que deveriam estar nesse movimento. Todas as universidades, porque a coisa é ideológica. Por mais que a sua universidade concorra com a universidade pública e você concorde com a destruição da universidade pública, você precisa entender que o bolsonarismo ele não está lutando contra as universidades públicas, ele está lutando contra o conhecimento científico. A sua universidade corre risco, seja pública, privada, particular, seja de Marte, seja de onde for. Se você produz ciência e não alienação, você está em risco. Simples assim.